Olá, caríssimos alunos, professor Francisco José. Nós agora vamos iniciar um tema novo, o tema da magistratura. Meus amigos, o tema da magistratura é de fundamental importância para que vocês compreendam que não existe a função jurisdicional do Poder Judiciário sem a presença dos magistrados, ou seja, daqueles que aplicam o direito no caso concreto. Portanto, o exercício da função da judicatura é próprio do magistrado, daquele que foi galgado por concurso público à condição de juiz. Vamos acompanhar os princípios que regem a magistratura. A Constituição traz uma série de regras de ordem geral que informam toda a magistratura brasileira e visam especialmente a garantir a independência, a imparcialidade e a autonomia do Poder Judiciário. Competência privativa. Todas as questões administrativas do Judiciário, provimento de seus cargos e elaboração da proposta para a criação de novos cargos são de competência privativa dos tribunais, de acordo com o que estabelece o artigo 95 da Constituição Federal. Competência para julgar juízes. Os juízes estaduais e o Distrito Federal e os territórios, bem como os membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabilidade, são julgados privativamente pelos tribunais de justiça, ressalvados a competência da justiça eleitoral. A prerrogativa de foro não prevalece a partir do instante em que o acusado deixar o cargo público. Ingresso na carreira e promoção. O juiz de direito ou juiz substituto ingressa na carreira através de concurso público de provas e títulos que conta com a participação obrigatória da OAB para a fiscalização desses atos e desses concursos. O candidato deve ter, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica, de acordo com o artigo 93 da Constituição Federal. A promoção segue, alternativamente, os critérios de antiguidade e de merecimento dos juízes. Outro princípio que rege a magistratura é o quinto constitucional. 1/5 dos lugares dos tribunais regionais, federais, dos tribunais dos estados e do Distrito Federal e territórios é recrutado dentre os membros oriundos do Ministério Público e da classe dos advogados. Vencimentos. Os vencimentos dos juízes denominam-se de subsídios e são fixados de acordo com cada categoria, tendo por base a remuneração dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ok? E, portanto, esses vencimentos não podem ser reduzidos. Publicidade nos julgamentos. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas as suas decisões sob pena, inclusive, de nulidade. A lei pode, no entanto, limitar a presença em determinados atos. As decisões disciplinares. As decisões administrativas disciplinares são tomadas pelo voto da maioria absoluta dos membros dos tribunais. Isto significa o quê? Significa que se um juiz vier a sofrer determinada punição, ele haverá de ser sofrido de acordo com o percentual aqui tratado. Declaração de inconstitucionalidade. Somente por maioria absoluta dos tribunais pode ser declarada a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público. Autonomia orçamentária. É assegurada ao Poder Judiciário autonomia administrativa e financeira. Compete aos tribunais elaborar sua própria proposta orçamentária.
Precatório. Na execução por quantia certa contra a fazenda pública, o juiz solicita ao presidente do tribunal que emita uma requisição. Esta requisição, senhoras e senhores, é chamada de precatório. Precatório de pagamento. Se o precatório for apresentado para o devedor no primeiro dia do ano, para pagamento até o final do exercício do ano seguinte. Os pagamentos seguirão rigorosamente a ordem cronológica de apresentação dos respectivos precatórios. As importâncias são consignadas pelo Poder Judiciário e recolhidas na repartição. Se não for respeitado os direitos de precedência, o presidente do tribunal determinará o sequestro da quantia necessária para o pagamento do respectivo crédito. Essa é a última hipótese, né? Porque, em regra, os precatórios, eles acompanham uma fila, tá certo? Obedece esta fila e, portanto, não pode ser posto na frente o precatório de ninguém. Quais são as garantias, caríssimos alunos, dos magistrados? Vamos lá. Tudo com previsão constitucional. Para assegurar a independência dos juízes, a Constituição Federal adotou os 3 garantias especiais. Ora, preservando o seu cargo, ora, proibindo sua transferência compulsória e, ora, preservando os seus vencimentos. Vamos lá, as garantias que têm os magistrados no âmbito da Constituição Federal. Vamos lá. Vitaliciedade significa dizer, no primeiro grau de jurisdição, os juízes federais e juízes de direito têm esse direito garantido. A vitaliciedade é adquirida após 2 anos de exercício da magistratura. Durante este período de prova, a perda do cargo somente ocorrerá por deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado. Após o vitaliciamento e perda do cargo, somente ocorrerá em razão de sentença judicial transitada em julgado. No segundo grau de jurisdição, ministros, desembargadores e juízes de tribunais, a vitaliciedade vigora desde a posse, de acordo com o artigo 22 da Lei Complementar 35 de 1979. Segunda garantia dos juízes, inamovabilidade. Significa que o juiz não pode ser removido ou promovido senão com seu assentimento, salvo se houver motivo de interesse público. A remoção, disponibilidade e aposentadoria compulsória de magistrados ressoa-se como uma penalidade. Por interesse público, somente se dará o voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurando assim a ampla defesa e o contraditório. Irredutibilidade de subsídios. Significa dizer, senhores alunos, que o juiz não pode ter seus vencimentos reduzidos. Esta garantia não impede, todavia, a incidência de impostos, inclusive o imposto de renda, nem os descontos fixados em lei. São vedações expressas à magistratura. Para preservar a imparcialidade dos juízes dos julgamentos, o constituinte impôs 3 proibições aos magistrados. Exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo de magistério. 2. Receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação em processos. 3. Dedicar-se à atividade político-partidária. A Emenda Constitucional 45 de 2004 acrescentou ainda as seguintes vedações: receber a qualquer título ou pretextos auxílios ou contribuições de pessoas físicas e entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas na lei. Artigo 95, parágrafo único, inciso 4. Também é proibido exercer a advocacia do juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorrido 3 anos de afastamento do cargo, por aposentadoria ou por
exoneração, de acordo com o artigo 95, parágrafo único, inciso 5º. Ok? Então, é importante que tenhamos claro que os juízes togados, isto é, aqueles que passaram em concursos públicos, têm todos esses princípios que norteiam as suas atividades e também todas essas garantias constitucionais asseguradas a todos eles. Neste momento, eu peço que você, caríssimo aluno, continue firme nas nossas aulas aqui, nesses vídeos, acompanhando para que você tenha ampla formação jurídica na graduação, também para a pós-graduação, concursos públicos e para você, aluno, para o concurso da OAB. Um abraço e até a nossa próxima aula.